Vamos, aqui estamos, mais um Temperanças, dia 19 de fevereiro, que eu poderia dizer que é começo de peixe, mas peixe já começou já, né? Já... Começou ontem. Aliás, hoje é o aniversário do taroeiro, né? Então, um beijo aqui para o Caio, né? Opa, beijo, Caio! Riqueza! Troquei mensagem com ele hoje, mas esqueci dessa história. Mas, enfim, fica aqui, né? 19 de fevereiro, aniversário do Caio, já estamos em peixes. Estamos aqui aguardando a chegada de Lina, uma grande celebridade, que já vem toda iluminada, toda nos paranauês aqui. Estamos aqui na expectativa, né? Então, a Lina é a filha da Marília e do Victor, né? Eu celebrei o casamento dos dois, e aí ela está no hospital, então aqui, né? Desculpa, eu acabei de ver aqui que tem acabaram de criar um boletim médico da Lina, né? Então, assim, o próximo informe às 18 horas. Se quiser saber alguma coisa antes, R$30 no Pix. Então, tipo, a Lina já nasceu mercenária, né? Tipo... Achei maravilhoso. Quer informação? Paga. Paga para ter. Então, é isso. Eu achei muito conectado, contemporâneo com essa nova era. Muito bom. Que venha com saúde. Vamos lá. E o nosso tema de hoje é... Eu vou falar o nome e aí a gente explica, né? Nosso tema de hoje nasceu com o nome de diplomacia, porque eu sou o quê? Eu sou uma pessoa erudita, né? Eu sou uma pessoa de muito refinamento nas palavras, mas o que eu estava querendo trazer, né? E depois eu expliquei, hoje a gente conversou um pouquinho, é diplomacia no seguinte sentido, no sentido da gente se debruçar sobre a maneira como a gente resolve os conflitos, não só os conflitos externos, mas acho que vale a pena falar dos internos também, e que toda maneira com a qual a gente resolve um conflito é uma escolha. Então, eu chamei de diplomacia, deu até soluço, eu chamei de diplomacia essa capacidade de resolver um problema assim, com a conversa, com um pouco de amor no coração, com alguma estratégia, né? E não arrancando um pedaço da orelha da outra pessoa, né? E não cuspindo fogo na outra pessoa, não empurrando a outra pessoa dentro do poço, né? Então, basicamente, olhando para esses dois extremos, né? E que caminho é esse que a gente escolhe seguir na hora de resolver um conflito. E por quê? Porque eu estou com um problema na minha vida... Vai ser uma sequência, né? A gente está vivendo uma história aqui em capítulos. Temos um segundo ato aqui. Como todo tema de temperanças, nasce das nossas mobilizações. Por isso que a gente não tem agenda, né? Por isso que a gente não fala assim, a vida como ela é. Vamos falar disso e disso e disso, e vai ter temperanças gravado, sei lá, para daqui 4 semanas. Não. A gente grava sexta sim, sexta não. Se na sexta que é para gravar, sei lá, acontece alguma coisa que não dá, não vai ter na semana seguinte, né? Porque a gente gosta muito de tratar dessa mobilização. E daí, pela primeira vez na vida, assim, primeira vez não, mas de um jeito um pouco mais grave, eu tô com um problema com o vizinho. O vizinho novo se mudou para cima de mim. E, enfim, né, mora ele, mais uma pessoa, acho que tem um bichinho de estimação e tudo mais, mas eu não sei, eu acho que eles acordam às 11h30 da noite, porque é ali entre 10h40, sei lá, meia-noite e meia, que todo o barulho começa a acontecer, de pisada e etc. Enfim, depois eu conto, porque daí eu desenhei uma estratégia, né, porque eu não queria ser a pessoa que, puxa vida, a pessoa acabou de se mudar e recebe uma reclamação no livro da portaria, né? Eu não quero ser essa pessoa. Enfim, daí eu desenhei uma estratégia, só que não está dando certo. Daí depois eu conto o que eu vou fazer. Né? No outro dia eu desci para escrever no livro por causa de... Estou encontrando um monte de morador aqui no elevador sem máscara, né? Umas coisas assim, andando pelo corredor sem máscara. E aí eu fui lá escrever para o síndico, que também não usa lá muito a máscara, né? Às vezes ele está com a máscara, aí quando ele vai falar com você, ele tira para conversar. Quer dizer, eu não entendo muito bem essas pessoas, mas enfim. E aí, toda vez que eu paro, aí eu fui lá para tipo assim, olha, eu acho absurdo, né? Então, assim, não pode ter trânsito de funcionário, de iFood ou de morador sem máscara dentro do prédio. É o mínimo que, né? Então, tá lá o cara dentro do elevador, sabe lá Deus, tá cuspindo, lambendo os botões, ou seja lá o que for. Então, assim,
ainda estamos numa pandemia. E aí, eu sempre que eu paro, né? Então, muito raramente eu paro para escrever no livro do síndico, porque eu sei que também não vai dar em nada, então, tipo assim, eu escrevo, tipo assim, merda, né? E aí, obviamente, sempre uma resposta assim, sei lá, uma coisa idiota e abraços, então, eu nem olho depois para não ficar com raiva, né? Então, só faço o meu, mas eu paro para ler. E parar para ler é tipo, sei lá, acho que deve ser um Big Brother da vida, né? Porque eu começo a descobrir todas as coisas absurdas que acontecem desse prédio e que, de modo geral, eu não sei, porque assim, eu estou aqui na minha casa e acabou-se, né? Então, eventualmente, eu pego barulho aqui da piscina, né? Essa semana voltou, né? A liberação da piscina, então, passei o dia com pessoas gritando, as crianças gritam, os pais estimulam as crianças a gritar também, então, que eu acho uma coisa meio animalesca, mas as pessoas também podem achar que eu sou chato, mas, enfim, complexo. Sim. Enfim. E então depois eu conto os encaminhamentos, mas era isso, assim, o contexto era esse, para que a gente conversasse um pouco sobre as nossas escolhas na hora de resolver um conflito. Quando você fala isso, na minha cabeça vem muita coisa da inteligência emocional. Então, como eu pondero para poder fazer as coisas, né? Então, para você que faz curso comigo de arcanos da corte, que inclusive vai começar uma turma nova, né? Já passamos, né? Vamos falar de coisa boa. No próximo dia 15 de março, à noite, você pode ir lá entrar nos Fs para si. E não é só isso. Não é só isso, né? Mas eu falo muito dos arcanos da corte como personas, e aí quando você entende o arcano da corte, você entende também como trabalhar com ele. Né? Então, se eu estou me dirigindo a uma pessoa que é um rei de espadas, ou um cavaleiro de copas, ou uma rainha de paus, ou uma pajem de ouros, eu tenho que ter uma inteligência para saber como eu falo de uma maneira que essa pessoa entenda. Não é exatamente a coisa do como passar a perna nessa pessoa, mas é como eu me faço entender. Né? Então, eu adoro dar como exemplo, quando eu trabalhei em telecom, que os gerentes basicamente eram engenheiros, né? Mesmo na área de marketing e tudo mais. Então, assim, como é que você fala com o engenheiro sobre a campanha, sobre, né, o que você mostra? Que não dá, né? E o cara tá lá, você fala de uma peça publicitária, que aí a gente está desenvolvendo uma ideia, de repente a desenvolver uma ideia de uma foto sua, só para poder saber que assim, vai ter uma modelo mais ou menos nessa posição. Aí o cara depois assim, mas peraí, mas não é aquela morena lá que apareceu. Eu falei, cara, mas aquilo ali era só uma ideia, né? Era só... E o cara não... Então, assim, você tem que falar com essas pessoas num nível muito de entender que é o mundo concreto, absoluto, numérico, contábil, né? Então, a gente muda. Eu não sou assim. Tá, mas você quer vender lá o teu peixe? Você tem que falar de uma maneira que ela te entenda e a coisa possa articular. Ou no mínimo você quer evitar ruído, né? Você quer Pois é, ter uma então, facilidade ali, né? passa por aí. E aí tem tanto isso com relação a... E aí eu estou falando muito do lado de cá para o outro, né? Então, assim, e aí às vezes você tem pessoas que são raivosas, né? Então, você pega, vai dialogar, né? Fala do Enneagrama, né? Com tipo 8, né? Para cá, né? Eu aponto para fora, mas é você, né? Então, para cá, né? Quer dizer, você sabe que também um pouco tiro, porrada e bomba, né? Que é diferente de falar com tipo 4, que é diferente de falar com tipo 5, que é diferente de falar com tipo 1, porque cada um tem lá a sua estrutura. Mas eu acho que as pessoas que precisam muito fazer estardalhaço é porque não tem base, não tem consistência. Então, o famoso ganhar no grito é muito por aí. Eu acho que vale tanto para a pessoa que fala alto, que berra, que fica uma coisa meio abrutalhada, né? Sim. Como também a pessoa que se faz coitada, de vítima, fica aí qualquer coisa já começa a chorar, porque são maneiras que as pessoas encontram para poder tentar conseguir o que elas querem, que falta ali um equilíbrio, né? Tipo, como é que a gente se coloca? Acho que é bom isso que você traz, dessa coisa de talvez não ter uma base, né? Não ter uma consistência, porque eu também sempre gosto de pensar que, de alguma maneira, a pessoa que vai escolher, enfim, a agressividade e tudo mais, ela se sente ameaçada de alguma forma, né? Sabe aquela coisa de, a aranha não vai te atacar se ela não se sentir acuada? Sabe um negócio meio animal nesse sentido? Mas aí eu queria fazer um recorte antes, né? A partir do momento em que a gente está nomeando a reação como uma escolha,
a gente também precisa recortar a opressão de fora, né? Muitas vezes, o contexto de fora, ele pede, sim, uma reação um pouco mais contundente, né? Uma reação um pouco mais levantada. E aí estou falando especificamente de racismo, de machismo, né? De homofobia e tudo mais. A gente não pode ignorar que tem uma estrutura que é opressiva, enfim, de muitas formas, e que a agressividade, sim, é um alfabeto que, em algum momento, precisa ser colocado na mesa, né? Porque também não dá só para a gente ficar, a partir do nosso lugar branco, falando de diplomacia e procurando ir por um caminho que é mais do diálogo, né? Porque, de novo, a bota do policial não está no nosso pescoço. Então, eu queria tirar daqui os extremos, né? Que essa conversa, ela não é sobre extremos, ela não é sobre os lugares de violência nesse sentido, que a gente vai falar de conflitos cotidianos do dia a dia, em que muitas vezes está muito mais na nossa mão parar, respirar e escolher como é que a gente vai falar com a pessoa da net do que qualquer outra coisa, né? Assim. Pois é, então, assim, tem gente que olha muito mal a carta da temperança, né? Acho que a temperança é uma carta nhenhé, o mimimi, né? O vucu-vucu ali, né? Como é que é? O mimimi mesmo, né? Então, assim, é. E aí, que tem uma palavra que o Fernando Henrique usava, né? Como é que era? Tinha uma expressão assim meio... Que era alguma palavra que se repete, né? Então, enfim. Não é vucu-vucu, vucu-vucu é outro contexto, né? Mas, enfim, só essas palavras se repetem, permeiam a minha cabeça. Tipo um lero-lero, uma Enfim, coisa meio... as pessoas falam isso, né? Então, as pessoas as pessoas adoram as pessoas, né? Então, assim, algumas pessoas gostam de meio que falar mal da carta da temperança, porque não tem empatia, não gostam dela. E eu acho isso muito ruim, né? Porque a temperança, na verdade, fala sobre a medida correta em cada circunstância. Então, obviamente, né? Se você está dentro de uma situação de perigo, talvez você tenha que correr feito um louco, porque assim, é o que pede aquele momento. E outro vai pedir assim, não, parte para cima, ou sei lá. Então, assim, de novo, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Então, o que cada circunstância pede? Porque às vezes alguém cresce e você precisa também estufar o peito. Tipo, olha só, o teu limite está aqui. Porque se você coloca o galho dentro, a pessoa vai e te janta. Então, a gente não está falando, né? Então, assim, eu acho que independente de todas as questões periféricas e tudo mais, você está falando de vida, né? Então, às vezes, uma pessoa que vive numa situação de violência, ela também precisa se colocar num lugar onde ela consegue sobreviver. Então, Exato. mas, de novo, ele está falando que eu acho importante quando você fala da questão da escolher, porque é muito comum que cada um coloque na boca a justificativa fácil de que assim, a vida me fez assim, ou porque bom, você também me tirou do sério, então assim, a culpa não é minha, é sua que me tirou do sério. Mas, tipo assim, o quanto você se deixou, ou o quanto você se deixa sair do sério, né? E aí, essa semana, eu estava falando em aula, sei lá, tem uma conversa assim, sobre pessoas que falam hoje do tipo assim, eu estou saindo porque estou indo agora para baile, estou indo para praia, estou indo para restaurante, estou bunda lelê, porque assim, eu não aguento mais ficar em casa. Só que assim, eu conheço você, eu sei que você já está saindo desde a primeira semana, então você não está 9 meses, 10 meses, um ano em casa que agora está de saco cheio e está precisando sair, que aí você dá uma justificativa. Se você mal ficou uma semana e está saindo o tempo inteiro, não venha com essa conversa. Né? Então, assim, o quanto... Porque quando eu também me enfureço e aí faço fazer minha vontade e eu não tenho um senso... A gente falou sobre isso, né? Um senso de comunidade lá, falando sobre as alianças, né? A nossa rede. É saber o quanto que... Tinha aquela frase de mãe, né? Como é que é? O meu direito acaba quando começa o do outro, sei lá, uma coisa assim do gênero. O seu direito acaba quando começa o do outro, né? Então, é isso. Então, estou aqui num prédio, estou aqui em cima da piscina, ok, eu tenho que conviver com as crianças que gritam, porque é natural que crianças gritem e tudo mais. Então, paciência, né? Teve uma vez que eu ouvi uma mãe falando assim, tipo, puta, olha, brinca, mas não grita, porque assim, tá olhando cada janela disso aqui?
Cada janela tem uma pessoa lá dentro. A pessoa está lá tendo a vida dela, a pessoa está trabalhando, está cozinhando, está querendo dormir, ela não precisa ficar ouvindo você gritando. Eu falei assim, nossa, cara, vou lá dar um beijo nessa mulher, porque assim, acho que é a única que apareceu aqui em 10 Pelo anos que eu moro amor de nesse Deus, prédio. vamos pegar essa mãe e vamos duplicar, vamos clonar ela. Pelo amor de Deus. Porque é isso, né? Então, porque o cara chega aqui com a caixinha de som e acha que todo mundo tem que seguir na vibe dele, que não dá. Então, assim, especialmente no prédio onde eu moro, a gente ouve de todo mundo aqui, né? Então, as pessoas estão conversando na cozinha, não sei mais, eu estou aqui ouvindo, né? Enfim. Então, assim, eu botar som, óbvio, né? Eu ouço som aqui, não sei o que tudo mais, mas se eu coloco alto, isso pode incomodar alguém. Sim. Já teve vizinho aqui, que tem um vizinho que era surdo, né? Ele desapareceu, não sei se ele morreu, enfim, sumiço deram no velho, que ele ficava às 11 horas da noite ouvindo rádio alto. Eu descobri que Vanderleia faz aniversário 4 de fevereiro, porque eu tive que aturar, tipo assim, hoje vai fazer o nosso especial Vanderleia, né? Isso no ano passado, né? Vanderleia, vamos todos os sucessos de Vanderleia, tipo, meia-noite, Blau, e tá lá, por favor, pare agora, não sei o quê. Eu falei assim, cacete, assim, é muita informação nesse Você momento da sabe minha que vida. essa coisa do barulho que você está falando, essa semana, no site psicanalítico lá do curso, né? A gente performa o psicanalista e cliente em coletivo, né? Em grupo. E aí perguntaram, chegou a minha vez, falei, o que você tem para trazer? E aí eu levei essa coisa do barulho, muito parecido com isso que você está trazendo, etc., por conta do vizinho aqui de cima e tal. Mas aí eu fui construindo a coisa de um jeito que eu cheguei no seguinte lugar. Eu falei, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente poderia ter um pouco mais de noção e de bom senso do que é que poderia evitar um problema, para que a gente não causasse mais um problema para alguém, né? Mais uma invasão de espaço. E aí, quando a gente fala de sonoro, é muito isso. O espaço ele não é delimitado. O espaço sonoro não é delimitado, né? Então, a noção eu sei que fica um pouco mais difícil. Porque, claro, a minha casa está fechada, você vai respeitar o meu espaço porque você não vai abrir a minha porta. Sim. Isso é meio óbvio, né? Agora, o espaço sonoro, ele não é limitado do ponto de vista geoespacial, né? Geolocalizado. Mas é muito interessante, porque quando você vai entrando nas camadas, né? Nas camadas da convivência, não só esse lugar do grito da criança, mas a VAP, né? Cada prédio, uma hora limpa esse negócio com a VAP, e é todo dia, tem prédio que limpa todo dia, e fica assim, no fundo da reunião, né? Não dá para gravar uma aula. Aí você fala, pô, beleza, vou gravar uma aula no domingo, porque domingo ninguém vai ligar a furadeira, ninguém vai martelar, ninguém isso, mas tem as crianças berrando, tem não sei o quê, Então tá bom. Eu comecei a gravar as aulas, né, do IPFEM, eu comecei a gravar sábado, 11 da noite. Daí eu começo a gravar 11 da noite, vou até 3h30, 4, às vezes 5 da manhã, porque, cara, depois do lixeiro, né? Depois que o lixeiro passa, porque o lixeiro também passa entre 10h30 e 11 horas. Então, assim, e aí é um puta barulhão de caminhão. Então, é um pouco dividir isso, né? E aí, só para terminar emendando uma coisa na outra, na frente aqui do meu prédio, minha rua é uma rua muito residencial mesmo, assim, né? Estreita, de mão única e para carro dos dois lados. Então, para carro dos dois lados, só tem espaço para passar o carro da mão única aqui. E aí tinha uma academia, bem na saída do meu prédio, se atravessa a rua, tinha uma academia grande, então tem uma construção, que a entrada da academia ficava para outra rua, e uma portinhola aqui para a minha, porque inclusive tem zoneamento que proíbe comercial na minha rua. Cara, a gente descobriu que vai abrir um sacolão muito famoso aqui em São Paulo. Neste lugar. Minha primeira sensação foi, que bom, porque se eu tô virando vegetariana, sei lá que porra que eu tô virando agora, vai ser ótimo, porque eu vou literalmente atravessar a rua, comprar e voltar para casa, né? Esse é o meu trabalho. Só que logo eu, que fui uma pessoa do mundo corporativo por 20 anos, eu me dei conta do que é a operação de um sacolão. É caminhão chegando com hortaliça às 4 horas da manhã, é rato, barata, não sei o quê, porque é muito produto orgânico, né? A limpeza da VAP, mais uma VAP para fazer o caralho da limpeza e tal. E os carros, porque em cima dessa academia, né, que está sendo demolida,
Vão fazer um estacionamento para 30 carros, é um terreno grande, assim. Vão fazer um estacionamento para 30 carros. E aí a gente descobriu que toda a parte de carga e descarga, e iFood, Rappi e tal, ia ser na minha rua, tipo caminhão, etc, etc, e que ia ter, a entrada de carro ia ser pela rua da frente, que é larga, mão dupla, etc, e a saída ia ser pela nossa. Velho, é que assim, eu não tenho no meu prédio os problemas que você mencionou no seu, né? Meu prédio é um prédio com pessoas aqui há muito tempo, o meu síndico é um puta cara incrível, era meu síndico no outro prédio, por coincidência ele veio morar aqui. Falei, só moro em prédio onde você é síndico. Se você fosse mudar, você me avisa que eu vou junto com você, né? Um cara incrível. Aqui o livro do prédio dá resultado, a gente é super unido. A reunião de condomínio foi semana passada, foi ótimo. O que meu síndico fez? Ele montou um grupo de WhatsApp, convidou 8 síndicos e chamou a gerente de operações em São Paulo, dessa empresa, para falar, o negócio é o seguinte, precisamos conversar. Sim. Porque, assim, zoneamento não permite, estou falando com CET, papapá, papapá, isso vai ter um impacto na nossa rua violento, a ponto da rua ficar praticamente interditada em alguns períodos do dia, e um caminhão 4 horas da manhã numa rua que só tem casa, só tem prédio. Enfim, estão fazendo algumas adaptações, toparam conversar, até porque contato de prefeitura e tal, a gente tinha todas as razões para, sei lá, embargar uma obra, e ninguém quer ter uma obra embargada, Claro. né? Mas você fica pensando assim, tá bom, quais são os interesses em jogo? E aí eu acho que isso combina com o que a gente está falando, né? Quais são os interesses em jogo no seguinte sentido? Quando é que eu acho que eu tenho que ganhar sempre e do que é que eu posso abrir mão e quais são os benefícios envolvidos? Então, acho que toda relação de conflito a gente vai ter que olhar para isso, né? Porque acho que essa conversa tem dois lados, né? E aí, um lado é quando você é o opressor e o outro quando você é oprimido, né? Acho que não tem palavra melhor para poder escolher aqui. Então, eu tinha ou o beneficiado ou o prejudicado, né? Porque você estava falando do sacolão, eu lembrei que em algum lugar aqui por perto, eu até hoje eu não descobri aonde, e até parou por algum motivo, talvez por causa da pandemia, não sei, mas em algum lugar por aqui surgiu uma igreja evangélica qualquer, que agora qualquer buraco, qualquer garagem, as pessoas criam uma igreja evangélica. Então, e aí já era pior quando estava no quarto andar, no primeiro melhorou um pouco, porque tem aqueles pastores, né? E aí é um casal que ficava meio que revezando, que é daquele pessoal que se esgoela. O cara está com uma caixa de som potente e se esgoela, e é aquela pessoa que grita e chora, enfim, é irritante. Você não tem como ignorar, e é algo que é muito irritante, porque não é normal. E aí eu sou meio atacado, né? Teve um dia que assim, vou descobrir onde é que tá a porra dessa igreja. Aí descia, só que na rua eu não ouvia. Por quê? Porque provavelmente é um lugar longe e aí imediatamente vem, né? À noite, em algum lugar por aqui vem. Então eu via porque estava no andar alto, mas no chão, eu falei, cara, aí ficava rodando aqui, tipo, eu vou descobrir onde é que é esse negócio. E não encontrei. Estava lá no horário, voltava para o apartamento, estava escutando. Eu falei, cacete, né? Onde é que está esse bicho? Né? Eu, como uma boa macumbeira, eu não posso, e aí não tem nada a ver com a igreja evangélica, eu vou sacanear você. Eu, como uma boa macumbeira, eu te pergunto, será que a igreja existia no plano encarnado? Ou será que você estava sintonizando uma antena do outro lado? E outra questão, né? Eu estava lendo algum texto do Alexei essa semana, que falava também, sei lá, Vila Mariana. Vila Mariana tem algum terreiro em algum lugar, que também, lá nos dias de coisa, tem lá o atabaque, não sei o que tudo mais. Esse terreiro tem muito problema com barulho. Muito problema. É complexo, porque se você tem algo que produz som, aí tudo bem, porque aí o terreiro às vezes é aberto, não sei o que, mas tipo assim, não dá, o cara tem que fazer uma acústica, o cara tem que se preocupar. Porque assim, como é que eu faço para que esse som não se propague? Ou até que horário eu vou com uma sessão de alguma coisa? Sim. Porque você está no mundo, né? E aí, a gente está falando de som, né? O som se propaga. Então, assim, quando eu falo aqui de som, e a gente está só falando de som aqui, basicamente, né? Mas é isso. Então,
aqui no apartamento aqui do lado, teoricamente mora um cara, às vezes dois, eu tenho a impressão que eles são estudantes, porque eu nunca vi a cara desse povo, de vez em quando eu olho aqui pela área de serviço, mas, sei lá, quarta-feira era um dia de jogo que aí juntava tipo uns 4 ou 5 caras que ficavam todos eles falando emocionados lá no jogo e batendo no chão, e toda vez que alguém fazia gol, ia para a janela e gritava, filha da puta, Desculpa não sei não sei quem. o quê. E eu falei assim, cara, Isso aqui é um ritual também. qual a necessidade de um negócio desse? Sim. Pois é. Aí, vou então voltar para o exemplo do vizinho aqui, porque eu vou começar a falar sobre as escolhas das soluções. Vamos fazer essa mensagem chegar na porra desse vizinho para entender que eles... Mas pior que ele é muito legal e eu acho que ele nem tá mentindo, daí eu vou contar, né? Aí, assim, bom... Você tá com pena basicamente, do cara, ela estragou toda essa história, né? Tem até com raiva, né? Basicamente, claro, a história que eu vou contar aqui também tem muito a ver com a mobilização das coisas que me tiram o controle sobre as coisas, né? Então, tudo que para mim vira mais um problema que eu não precisaria ter e que me tira o controle porque eu não posso resolver na hora, isso para mim também é um negócio que me irrita. Então, basicamente, meio de janeiro, eu comecei a ouvir uns barulhos e tal, não sei o quê. Pensei, nossa, que estranho, né? Nunca aconteceu e tal. Levou aí uns 4, 5 dias, mais ou menos no mesmo horário, barulho de pisada, né? De porta, de descarga, tal, sempre ali por volta da meia-noite. No dia da reunião de condomínio, eu perguntei para o síndico, falei, viu, mudou alguém Aí eu falei o número, né? Para o número em cima de mim? Ele falou, mudou agora em janeiro, um rapaz, né, já dos seus 40 e poucos anos, com a mãe, um pouco mais idosa, e um cachorro. Eu falei, tá, Bom, então essa... aos 40, a gente começa a tratar outras pessoas como se fossem rapazes e moças, né? Tipo... Isso, eu achei ótimo. Um jovenzinho de 40 que está aqui, responsável. Essa informação foi uma informação importante, porque o tipo do barulho que eu ouço, até eu identificar que eram passos, parecia uma cama rangendo no sexo. E aí, eu pensava, gente, essas pessoas transam todo dia. Assim, porra, goza logo, né? Para. Todo dia. Todo dia, no mesmo horário. Muito virginiano. Quem são essas pessoas? Será que dá para fazer trisal? Sabe? Tipo, meu Deus. Tá me incomodando esse barulho. Me incomoda, ninguém nem me chamou. Né? Me incomoda não me convidar. É óbvio. Tô aqui, disponível, entendeu? Beleza. Então, eu achei que era a cama rangendo e tal, enfim. Quando eu sou, que era, né, uma mãe, um filho, tal, uma pessoa idosa. Esquisito, né? Não, aí mãe e filho... Não... Aí eu falei, bom, então deixa eu prestar um pouco mais de atenção. E aí me disseram, não, mas eles são super legais e tal, não sei o que, tal. Bom, voltei para minha casa e falei, vou dar mais um tempo, porque daí eu também ouvi uns móveis arrastados e tal. Eu falei, eu vou dar mais um tempo, porque, né, chegaram agora, estão arrumando a casa. Tudo bem que meia-noite não é muito horário, mas também não vou ser tão né? Tá bom. Sei lá, esperei mais uma semana, 2, a coisa se repetindo. Fui conversar com o zelador. Falei, olha, né, tem alguma coisa acontecendo? Não tem? Sei lá, acho que eu vou conversar com eles. Daí o zelador falou, olha, liga na portaria, porque daí a gente registra. E aí os meninos ligam para ele. Aí eu falei, não quero fazer isso, porque se alguém fizesse isso comigo, sem vir falar comigo antes, eu acharia muito chato, né? Assim, de, poxa, você nem tentou conversar comigo, você nem procurou saber o que é, entendeu? Puxa vida. Aí eu criei uma estratégia. Eu falei, eu não vou abordar os vizinhos novos vou levar já bolo reclamando. E suco. Então, eu não vou abordar os vizinhos novos já reclamando. E aí, por exemplo, quando meu vizinho de porta mudou, o casal mudou aqui para a minha porta, poxa, eu fiz, né? Montei um kitzinho, uns docinhos e falei, sejam bem-vindos. Sacanagem, você fez isso mesmo. Eu fiz com o vizinho de porta e fiz com o vizinho de cima. Eu faço isso mesmo, assim. Eu faço, poxa, sejam bem-vindos, eu sou a Ana, meu telefone é tal, eu tô aqui no apartamento tal, para o que precisar. Porque, ó, deixa eu fazer um parênteses, então. Eu cresci com a minha mãe tendo horror de vizinho. Minha mãe tem horror de vizinho. Ela fala, vizinha para emergência. Precisou ajudar, precisou pedir. Não é para ficar enfiado em casa de vizinho, vizinho não.
E eu cresci desse jeito. Então, eu moro no meu prédio há 13 anos e tem pessoas que estão aqui há 13 anos, né, ou mais, que a gente se conhece super e eu não sei, às vezes, o nome da pessoa. Eu não sei o nome de basicamente ninguém aqui, mas eu cumprimento todo mundo, né? Eu vi as pessoas grávidas, eu vejo os filhos crescerem. Quando o Rafael foi embora, o Rafael tem um fã-clube nesse prédio. Porque todas as mulheres, os homens também, mas as mulheres são apaixonadas no Rafael, na educação, na doçura dele, na gentileza. O Rafael carrega a bolsa, bom, não faz mais que obrigação, né? Mas assim, carrega a bolsa, segura elevador, né? Sim, entendeu? Mas assim, é um menino incrível desde criança. Guilherme também, mas o Guilherme é um pouco mais tímido, o Rafael é um pouco mais interativo. Então, quando ele estava para ir embora, eu encontrava as vizinhas no elevador e eu ia contando: ó, o Rafael vai embora. Não acredito, como vamos ficar sem ele e tal. Enfim, mas é essa relação. A gente se ajuda às vezes a pegar uma criança na escola, tá? Mas muito, muito meio lá, meio cá, né? Só que quando um vizinho novo chega, você fala, poxa, a pessoa está chegando numa emergência, eu de verdade estou aqui se ela precisar. Eu já vou deixar meu nome, meu telefone e tal. Então, fiz isso para o vizinho de porta, ano passado, e olha como o mundo é. Foram os meus vizinhos de porta que salvaram o meu gato quando o meu gato encontrou um buraco na tela e ficou pendurado do lado de fora. Foi ela que conseguiu segurar o banguela pelo rabo e ele que veio bater na minha porta e me ajudou a cortar a tela para pegar o banguela. Mas é um Então, mínimo, né, Silvana? Não foi porque você deu um pedaço de bolo para ela. tudo bem, mas quando você abre o contato e o vínculo com gentileza, e eu de verdade acredito nisso, quando você abre a conexão com gentileza, Estou esperando a a sequência pessoa, dessa história, que eu estou vendo a hora que vai subir deu merda. a pessoa pensa duas vezes antes de, né, bater em você. Que era o que eu fazia quando eu era diretora de RH, na hora do desligamento da pessoa, que é um momento muito sensível, e é ali que ela decide se ela vai me processar ou não, eu de verdade organizava um processo de desligamento para que eu pudesse dar todo o suporte que eu pudesse para a pessoa. Eu ensinava a fazer um currículo, eu indicava, né, claro, dentro ali das limitações do quanto dava para indicar ou não, mas eu ensinava a fazer currículo, eu dizia onde dava para cadastrar o currículo, eu, dependendo do cargo, dava processo de outplacement, tal. Cara, podia chegar qualquer advogado de porta de cadeia querendo que a pessoa me processasse. A pessoa não me processava. Esse é o meu melhor indicador como diretora de RH. Depois que eu assumia um RH, eu não tenho processo trabalhista. Eu só gerenciei herança. As pessoas não me processavam, impressionante. Enfim, montei um buquezinho de florzinha branca, peguei um sabonete. Eu tive a intuição de levar a vela de Nossa Senhora Aparecida, pensei, ela pode ser evangélica. Não mandei a vela de Nossa Senhora Aparecida, botei um sabonetinho bem cheiroso, fiz um buquezinho de flor branca, escrevi um cartãozinho, bem-vindos, eu sou a Ana, papapá. Botar aquele ouvido atrás da porta, e aí na hora de assim, o que eu faço? Eu encontro um Palo Santo, eu dou Pois Nossa é, pois Senhora, ou é. dou um Jesus te ama, né? Tipo, Nesse caso, minha intuição resolveu por mim. E aí, mas eu tava com muita vontade de mandar uma vela de Nossa Senhora para ela. Mas enfim, porque eu tô na pira de Nossa Senhora essa semana. Aí, liguei no interfone, ninguém atendeu. Falei, vou deixar penduradinho na maçaneta. Pendurei na maçaneta e desci tranquilamente. Sei lá, deu 20 minutos, meu interfone tocou, era ela, uma fofa. Olha, fiquei muito emocionada, muito obrigada pela gentileza. Assim que a pandemia, porque eu falei, né, assim que possível, vamos tomar um café e tal. Assim que possível, quero te conhecer, muito obrigada. Eu estou adorando o prédio, os porteiros são ótimos. Então, aqui há 20 anos também, né? Os porteiros são ótimos, o síndico é ótimo, o zelador é ótimo, tal. Há quanto tempo você mora aqui? Eu falei, eu moro aqui há 13 anos. Poxa, que legal e tal, não sei o quê. E aí, o filho me mandou mensagem no WhatsApp que esse foi o objetivo do número. A gentileza é minha mesmo. Mas o objetivo do número era esse. Que daí ele me mandou uma mensagem. Eu falei, pronto, passo 1 da estratégia, deu certo. tipo, o que você está querendo com isso? Né? Ele me mandou uma mensagem, poxa, Ana, muito obrigada, tal, não sei o quê. Eu falei, imagina, tal. Aí ele me mandou assim, inclusive, o zelador me disse que você está ouvindo uns barulhos. Eu queria te dizer que não são daqui. Olha que maravilhoso.
Eu queria te dizer que não são daqui, para você ficar tranquila. Eu falei, olha, eu fico tranquila, mas os barulhos continuam daí, eu fico brava. Então, eu vou precisar descobrir de onde é o barulho. Ok. No mesmo dia, isso era, sei lá, 6 da tarde. No mesmo dia, 11 da noite, o barulho começou. E aí eu mandei uma mensagem dizendo, desculpa o horário, você está acordado? Estou ouvindo os barulhos. Não é daí? Ele me respondeu 1 da manhã, dizendo, não, não é daqui. Ok. Aí eu falei, poxa, obrigada. Então, realmente, eu vou precisar acionar o prédio, né? Isso foi agora no começo da semana. E aí eu desci, pedi cópia do regulamento, né? Porque, enfim, a cópia que eu tenho era antiga, tal. Falei, queria uma cópia do regulamento, porque, enfim, tem outras questões aqui, né? Do vizinho de porta, mas eu falei, vou fazer um negócio bonitinho, dizendo, olha, tá bom. Eu já falei com a pessoa de cima diz que não é ela, né? Bati um papo com o meu vizinho de porta, também não é ele, mas eu estou ouvindo em cima, não estou ouvindo do lado. Só que eu comecei a gravar. Então, eu tenho gravado o barulho, o tum, 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 pá, pá. Eu tenho tudo gravado. Na minha cabeça. Em 2 quartos diferentes. No quarto que eu tenho no escritório e no quarto que eu durmo. Então, assim, agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar descer, escrever uma coisa lá no livro, né, a partir do regulamento, dizer que o morador do apartamento tal diz que não é ele e pedir ajuda. Nem que eu tenha que trazer o zelador e o síndico 11 horas da noite para ficar sentado aqui comigo esperando o barulho acontecer. Ou o próprio vizinho de cima, porque talvez quando ele vier, ele não vai ter barulho. E aí, né, uma coisa meio método científico. Mas sabe? Batman, Então, né? A gente nunca viu o Batman e Bruce Wayne no mesmo lugar. Tipo... exatamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu já há muito tempo na minha vida, né? Eu escolho o diálogo, o entendimento, e por mais difícil que seja, eu vou falar confronto, né? Mas o confronto no seguinte sentido de falar: oi, tudo bem? Eu tô com um problema que eu acho que tem a ver com você. Você pode me ajudar? Tem gente que recebe bem, tem gente que não recebe bem, mas aí é uma outra coisa, né? Agora, na minha família, o jeito de resolver é processa. Processa. Tá acontecendo tal coisa? Processa. Processa, protocola reclamação, não sei o quê, vai para o juiz. Não, não. Aí eu fico me perguntando assim, o que é que está embaixo disso? Embaixo disso tem uma vontade de medir força. Eu não quero medir força. Eu só quero que pare de bater o pé na minha cabeça. Por baixo disso tem manifestação de controle. Então, é claro que dá raiva quando você tem que ligar 7 vezes para a NET, para o Itaú, para a Vivo, para Claro, enfim, para o Bradesco. É óbvio, né? Mas ir para um nível de estresse vai resolver? Você conhece quais são as instâncias antes de você chegar numa briga? Quais são as instâncias antes e quais são as instâncias depois? Você sabe que você pode ligar no call center, abrir uma ouvidoria, abrir um Bacen no caso do banco, ou uma Anatel no caso do, né, assim, e ir fazendo um caminho que, ok, é chato e vai te tomar tempo, mas que não precisa te trazer tanto estresse. Entender que às vezes também aquele atendente de call center tem a limitação dele, sabe? O que aquela pessoa no caixa do mercado pode estar tendo um mau dia, e por isso que ela não está te atendendo tão bem. Então, assim, o que é que você reconhece como ofensa, né? O que é que você reconhece como agressão para determinar a escolha da sua reação? Eu acho que esse é o resumo depois da longa história do vizinho. Então, eu estou esperando o regulamento chegar para que eu possa embasar de acordo com os parágrafos e tudo mais, fazer um negócio direitinho e dizer que, olha, a pessoa de cima eu já tentei, ela fala que não é ela, eu preciso de ajuda, então vamos acionar as pessoas em volta de mim. E aí a gente vai precisar resolver, né? Agora, depois disso, não sei, né? Porque, de fato, vai ficar bem claro que é em cima de mim e a gente vai precisar entrar nos processos de multa de condomínio. Por isso que eu falo, né? Assim, eu tenho uma cabeça que é muito de ordem prática.
né? Então, assim, e obviamente a gente sabe das coisas que não adiantam. Então, por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui de porta que, quando eu estava no quarto andar, já era insuportável ouvir ela bagaceira, falando alto, xingando e insultando a família, aquela coisa toda. Por sorte, ela arranjou um marido e aí foi morar em outro lugar com esse cara, tinha deixado primeiro os pais, né? Porque os pais tomam conta dos filhos dela. E aí, toda vez que ela arranja um namorado, ela some, e aí quando o namoro acaba, ela volta, né? Então, eu estou torcendo para que ela seja muito feliz com esse cara, porque ela está longe. E ainda assim, sei lá, às vezes final de semana, mas ela vem para cá e é sempre essa coisa, que manhã cedo já está falando alto, aquela coisa toda. E assim, ela não era só um incômodo para mim, mas é um incômodo para o prédio inteiro. E aí, toda vez que chegava uma reclamação do síndico lá para ela fazia questão de gritar, tipo assim, falo mesmo, e não sei o quê, e vou todo mundo tomar, não sei o quê, e coisa e tal. E aí o síndico não fazia mais nada. Eu falei assim, cara, essas coisas vão bem, tipo, multa. E a multa em cima de multa é multa em cima de multa, porque alguém tem que ficar incomodado nessa história toda, ou ela se controla, Sim. vai pagar multa. Dane-se, né? Então, a gente tem um problema aqui sério que a gente nunca descobriu, que de vez em quando aparece um sacão de lixo dentro da lixeira, com um monte de comida, e aí já está fedendo. Assim, cara, por que a pessoa não pega os saquinhos e joga pela lixeira, né? Põe esse sacão aqui. E aí teve uma vez que eu fui lá e eu tirei foto, mostrei. Eu falei assim, eu fui lá bater na porta, e aí meio que mobilizou, aí todo mundo andava tipo assim, não, agora ninguém é pai desse saco de lixo. Assim, pô, mas então, será que tem alguém vindo do outro andar, vindo para o meu, botar o sacão de lixo? É uma possibilidade, tipo assim, vira um aviso no elevador, dizendo assim, olha só, é proibido, não sei o quê, tudo mais, né? Agora mesmo estava um aviso desse, né? Porque assim, meu prédio tem 2 entradas, né? Então, uma das entradas fica aqui na rua, uma das saídas, né? Fica na rua de trás, que é exclusivamente uma saída de garagem. E aí eu não sei, porque tem um clube também que tem uma saída para cá, e aí, sabe, olha, é proibido usar a saída de carro para poder pra sair, tem que sair pela rua da frente. Vai sair pela rua da frente, vai subir a escadaria ou vai dar a volta lá na coisa, e dane-se, mas tipo, coloca no elevador e comunica, tipo assim, tem alguém que está incomodando. Né? Eu já fiz uma live aqui com você, que aqui estava caindo uma gota na minha cara, você lembra disso, né? E aí eu falei assim, olha, pede para o cara aqui de cima, para ele poder puxar um caninho, não sei o quê, e a pessoa assim, não, ele nem ligou o ar-condicionado hoje. Tipo, que é isso? É. No lugar Tem essa coisa de assumir responsabilidade também, né? Que pega muito. Mas o outro, no fim das contas, a gente não vai controlar, Não, né? é isso que a gente está falando. Então, assim, essa conversa aqui que a gente está elaborando tem 2 faces. Então, uma é da pessoa que não se toca e que não respeita o outro. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que tem esse perfil meio espaçoso, se toca. Porque, assim, é Não, quem assiste desagradável. a gente é só gente de bom senso, é só gente que presta atenção, não é mesmo? Mas a pessoa que está ouvindo que é essa boa, ela tem um primo, tem um cunhado, tem uma pessoa que Tem. manda para ela fazer isso. Manda esse temperanças para ela. Recomenda, né? Manda. Compartilha, porque, tipo assim, se toca, né? Eu não posso achar que o mundo gira em torno de mim. Então, seja isso, a gente está falando muito aqui da casa onde a gente mora, né? Da vizinha, mas andar na rua, esse momento aqui de pandemia, que a pessoa está sem máscara, vale para tudo, né? É a pessoa que Teve a prisão aí do deputado, né? Que não botou a máscara e que daí... É a pessoa que Carioca, né? no Carioca. estacionamento atravessa o carro em 2 vagas, é a pessoa no supermercado que fura a fila. Então, não importa, a gente pode ter 15 mil exemplos das pessoas que não têm o mínimo senso de civilidade, Sim. que ocupam o Pois espaço é. do outro. E, assim, e por que faz isso? Né? Então, que necessidade a pessoa tem de fazer, de não ter... Eu fico pensando, as pessoas não têm consciência que ela está fazendo merda? Eu acho que às vezes, muitas vezes não, mas sim, às vezes eu sinto e vejo Mas quando a que pessoa ela diz, eu faz. falo mesmo, eu sou assim desse jeito, né? Então, assim, Era isso que eu ia sabe? dizer. Porque não é Acho que sim. nada que esse alecrim dourado recebeu pela primeira vez na vida uma queixa que a pessoa foi grossa, foi abusada, foi negligente, ou seja lá o que for.
Então, mas eu também, mas é exatamente isso que eu estou questionando. Será que alguém, em algum momento, foi conversar com ela? E aí, estou pegando ela só porque é o exemplo né, que apareceu aqui. Porque o meu ponto é assim: se a gente chegar ao ponto, né? Se chegar ao ponto desse meu vizinho de cima receber uma multa, e aí eu vou falar uma coisa que para mim é super importante, assim. Se chegar ao ponto desse vizinho receber uma multa, então a gente viu que realmente, né, é ele, tá fora do horário, bibibi, blá, 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 recebeu uma multa, ele nunca vai poder dizer que foi desrespeitado, que não teve chance, que Mas é pipipi, o que que o pessoal está falando, mas tem os entendeu? canais. Então, os canais pode ser você falar com o síndico e o síndico falar com ele, ou você falar com o zelador interfonar para o apartamento, tipo assim, fulano, você está fazendo barulho aí? Porque assim, a Ou gente você falar direto com a pessoa, é isso que eu tô eu não quero falando. essa intimidade com o vizinho, não. Tipo, É intimidade. não, porque já dá motivo, entendeu? Então, assim, eu não preciso ter esse. Porque é exatamente isso. Se eu lido com uma pessoa que é escrota, eu ainda tenho que ficar me desgastando, ainda tenho que ficar compartilhando elevador com essa pessoa. Então, assim, tem Isso. canais práticos para isso. Então, então, assim, eu não mando bolinho para ninguém, não dou nada. Então, assim, tem vizinho aqui no final do corredor que bateu aqui na minha porta, do tipo assim, eu pedi comida, mas não tem talher. Você me empresta talher? Beleza, eu peguei aqui talher, entreguei para ele, ele foi, meia hora depois tocou de novo, assim, eu não tenho birra. Mas, tipo assim, eu não vou lá, tipo, meu amigo, né? Vamos aqui dar as mãos. Assim, quando no quarto andar, eu tinha essa camaradagem com a vizinha, porque ela também tinha gato, né? Então a gente tinha essa broderagem de gato, não sei o que, tudo mais. Eu vivia chamando ela de Simone, depois descobri que era a Priscila, então passei, sei lá, tipo, 3 anos chamando a mulher com o nome errado. Ela aceitava e estava tudo bem. Aí eu achei estranho, uma vez o Ai, marido meu dela falou Deus. assim, não, porque inclusive a Priscila, eu falei, vai, mudou, né? Não, era a mesma, eu que Priscila. estava errando o nome. Olha o meu cabelo. Mas Melhorou. ok. Mas fora isso, não. Então você tem que. Então, mas eu acho que a gente chegou aqui num ponto super importante e que essa conversa mobiliza, né? É isso, é você tomar a decisão e fazer uma escolha sobre como você vai lidar com um conflito. Você vai direto para os canais pragmáticos. Eu vou tentar algum contato com alguma estratégia com a pessoa. E de verdade, assim, não fiz as boas-vindas só por conta disso. É que geralmente eu faço só com vizinho de porta do mesmo andar. Eu nunca tinha feito com vizinho tipo de cima ou de baixo. Se eu vejo um saquinho com uma vela de Nossa Senhora na minha porta, eu vou achar que é Eu não macumba. Tipo assim, mandei a vela de Nossa sacanagem, Senhora. estão fazendo macumba na minha porta, dentro do Eu meu não prédio. mandei. Imagina. Eu mandei um buquezinho de flor branca. A flor estava benzida por Oxalá? Tava, porque teve a macia de Oxalá semana passada. Mas, e Oxalá é Jesus Cristo, para quem não sabe. E um Não, nem é, sabonetinho. né? Tipo assim, Oxalá, tipo assim, quê? Como assim? É. E o cartãozinho. Então, assim, eu geralmente faço isso com vizinhos de porta do meu andar. Nós somos 4 por andar. Isso eu já fiz. Fiz quando mudou aqui, né, uns anos atrás, para o outro lado. E fiz meus vizinhos de porta agora no ano passado. Isso eu faço, porque assim, ó, eles não vão me ver de trelelê, né, sim, várias vezes, porque eu também não sou essa pessoa, mas pelo menos para eles saberem quem sou eu e que se precisar, eu tô aqui, né? Para mim é uma manifestação de afeto, né, razoável, assim, com limites. Daí, lancei mão aqui desta estratégia diplomática na intenção de evitar um conflito, assim, sabe? De evitar uma briga, porque eu também me conheço quando eu vou brigar. E aí é uma coisa que eu acho que é importante falar nessa conversa, né? Eu sou uma pessoa da guerra. Eu sou muito bélica, eu sou muito raivosa. Eu posso ser explosiva, eu posso ser muito dura com as palavras. Eu sei usar a palavra para matar. É isso, né? Eu sou malvada quando eu quero. Só que eu era malvada, às vezes, sem me dar conta. E ao longo da vida, eu fui entendendo que tinha coisa que não dava para ser daquele jeito. Então, eu fui me reconstruindo para ser uma pessoa que olha pro alien de Madureira que se levanta dentro de mim e fala, opa, peraí, tem outro jeito de resolver isso aqui. Segura aí, né, seu forninho.
E aí eu vou na tentativa de resolver as coisas diplomaticamente nesse sentido, né? Claro, chega uma hora, a hora que se esgotam os recursos, eu não tenho problema nenhum de brigar, não tenho problema nenhum, né, de fazer o que tem que ser feito, mas ao longo da vida eu fui construindo essas ferramentas, eu diria, né? Essas estratégias. Porque eu vejo umas coisas bobas, assim. Eu vejo briga em supermercado que podia ser evitada. Eu vejo briga com banco que dá para ser melhorada, sabe? Então, você fala, briga entre pessoas até que se conhecem, amizades e tudo mais, né? Que às vezes tem uma divergência de opinião. Essas brigas política, besta, sabe? Para quê que tá brigando com quem você ama? Tem um grupo da família que eu não faço parte, da família estendida, né? Eu só faço parte de um, que é o grupo da Faço família parte mais de um grupo esquizofrênico. da família. E às vezes eu não fico sabendo das coisas, assim, tipo, porque a mãe conta, né? Mas, Não, tipo, eu faço. as pessoas são sábias o suficiente para não me incluírem em nenhum desses grupos. Agora elas já entenderam como é que funciona comigo também. Mas eu tenho um grupo que é minha mãe, né, minha tia, enfim, meus irmãos, minha comadre, o melhor amigo da minha irmã. É um grupo bem esquizofrênico, assim, bem esquisito, mas é um grupo de família. E o grupo eu, Rafael, Guilherme, né, Camilo. É Aí operacional isso, né? exatamente, operacional, exatamente. Mas tem um grupo de família que eu não faço parte, só que o Rafael faz. Porque ele é uma graça, né? Rafael, minha mãe e tal. Tá todo mundo nos grupos de família. E tem uma prima minha que é muito de esquerda e tem uma prima minha que é muito de direita, mas na pior acepção da palavra brasileira, né? Do contexto político brasileiro. E a minha prima muito de direita resolveu fazer uma festa de aniversário para o filhinho dela, agora em janeiro. E mandou o convite no grupo, um convite super. Enfim, e mora num bairro do Rio de Janeiro já muito conhecido, né, desse público. E aí essa minha outra prima mandou uma mensagem dizendo, gente, eu fiquei quieta até agora, mas eu queria dividir um sentimento. Poxa vida, a gente ainda está em pandemia, eu tô aqui em outro país, né? Do tipo, sabe, sem ver meu pai, minha mãe, há um ano. Ali tinha uma coisa de se dói para mim, deveria doer para todo mundo também, ok. Bom, eu sei que a resposta foi não acredito nisso, não acredito no distanciamento social, eu acho que isso tudo é uma bobagem, vem quem quer. Aí a minha outra prima dizem que saiu do grupo. Aí a minha tia, mãe dela, botou ela no grupo. Não faz isso, família é assim mesmo. Fulana saiu do grupo. Foi isso, acho que umas 3 ou 4 vezes, assim. Porque aí combina muito comigo, né? Você faz uma tentativa de diálogo, mas você também precisa estar preparada para outra pessoa não concordar com você. E se aquilo ali chega no seu limite, tranquilamente você se retira. Eu sou essa pessoa, né? Sabiamente não estou nem no grupo, como é possível perceber. Fiquei sabendo por outras pessoas, mas assim, para mim é sobre entender a sua limitação, mas também fazer escolhas sobre o quanto você interrompe ou escolhe, né, a não violência. Inclusive, você está falando aqui, eu me lembrei de um causo, né? Eu sou rei dos causos, né? Que aí, por causa dessa vizinha, porque assim, a gente vive num ambiente, né? Nosso aqui, principalmente as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que também tem essa coisa meio mística, mágica e, sei lá, de unicórnio, né? Então, eu lembro uma vez que eu estava fazendo fiz um curso de meditação das rosas. Como é que é? O pessoal lá do Ipiracanga, como é que é? Piracanga? Pessoal de Piracanga, e aí tem lá tipo, a meditação das rosas. Eu fiz esse curso da meditação das rosas. E aí, sei lá, em algum momento, acho que foi numa dessas fases que essa vizinha estava enlouquecendo, e aí, sei lá, saiu esse assunto, e aí a mulher falou assim, não, mas veja só, né? O que faz com que você more do lado dessa vizinha que te incomoda tanto? Você já pensou em fazer o Ho'oponopono? E eu quase mandei a mulher pegar o Ho'oponopono dela e, Mas sabe? ela também não está tão errada. Eu falei assim, cara, eu odeio essas pessoas do fundo do meu coração, porque é esse lugar que, sabe, fica criando também mil alternativas, mil possibilidades, né? Então, quando É aquela clássica pergunta: o que será que você tem para aprender com essa circunstância? Então, assim, quando eu fazia parte, acho que eu já contei essa história aqui em um outro episódio, né? Então, quando a gente fazia parte lá do Catete 72, então, Catete 92, que é uma vila aqui na Rua do Catete,
que aí uma das casas virou o Capete 92, que era a casa que era para evento, o povo lá todo mundo de boa, aquela coisa toda. E aí você entrava, tinha lá um claviculário, né, que você pegava a chave da casa, fazia cópia, porque qualquer um podia entrar em qualquer momento, tanto na vila quanto na casa, porque era essa coisa de economia criativa, e barará, coisa e tal. Tinha uma mesa lá com docinhos, que você se servia e colocava lá a moeda no copo, porque aí alguém falava assim, gente, olha só, tem 50, eu coloquei 50 brigadeiros lá e tem só R$2. Cadê o dinheiro do resto? E o pessoal, não, o que você está falando? Você está dizendo que alguém pegou e não pagou? É tipo, meio óbvio, né, gente? Né? Porque 50 brigadeiros e só tem R$2, então, muita gente pega. Não, vai ver a pessoa esqueceu. Mas, cara, ninguém esquece 50 brigadeiros, né? E aí, em algum momento, a vila se mobilizou do tipo assim, não é possível que a segurança da vila esteja em jogo porque a cidade do Rio de Janeiro inteira tem a chave desse lugar. E aí tinha um grupo de discussão e as pessoas assim, não, gente, aqui eles não entenderam, vamos fazer uma ciranda, vamos pegar um sábado, vamos fazer uma ciranda, vamos aplicar reiki. E aí eu já ficava lá bem, tipo assim, gente, eles estão falando de segurança, porque ninguém aqui pode garantir quem está entrando e quem está saindo da porra dessa vila. Então, assim, eles estão cobertos de razão. Então, se for para poder fazer uma ciranda, eu sou o primeiro a estar do outro lado, tipo assim, uma ciranda para trocar a fechadura, para trocar o miolo da fechadura do portão. Né? Pois é, então tem essa coisa que a gente precisa meio que ter o pé no chão e a coisa de ordem prática. Sim. Então, assim, de novo, né, a gente está falando de dois lugares. Uma, se você é a pessoa pé no saco que está abusando das outras, tenha consciência do seu espaço, do seu tamanho e entender, inclusive, que carência é essa sua que você precisa chamar tanta atenção porque você grita, porque você faz barulho, porque você... Enfim, qualquer coisa... Porque isso é querer chamar atenção. É que nem criança no meio do shopping lá se jogando no chão. Tá precisando ocupar algum espaço porque algum outro espaço não está podendo ser ocupado, né? Exato. Essa é uma leitura importante. Assim. Né? Porque você acha que assim, eu faço o que eu quiser, acabou-se, vai se tratar porque você tem um problema. Né? Então, fica essa dica aqui importante para você. Se você está do outro lado, da pessoa que está incomodada, assim, quais as medidas que você está tomando para tentar resolver esse assunto da melhor forma possível? Porque, assim, se esse louco aqui está fazendo alguma bobagem, não é você se cedendo que também você vai conseguir... Então, assim, eu acho que tem aqui uma coisa gradual, né? Então, e aí, antes da gente começar a gravação, eu estava lembrando para a Ana do post que eu fiz essa semana, falando, né? Eu peguei aqui um oráculo, peguei 2 oráculos, né? Então, peguei o do tarô, né? Peguei o tarô, o Animal Totem, e aí peguei do Angels and Ancestors, aí do Angels and Ancestors saiu o Guardião da Cura, Guardião da Medicina, né? Que fala, tipo assim, esteja atento para uma mensagem, para uma informação que pode ser preciosa para você nesse momento, para algo que você precisa curar na sua vida. E aí saiu do Animal Totem o 5 de paus, que é representado pelo texugo do mel, ou ratel. E eu falei assim, gente, eu não tenho nada, né? Eu peguei lá o texto e achei que o texto seguia para um lado meio ruim, mas olhei para a imagem, né? Então, a imagem tem lá o texugo e, sei lá, é como se o texugo estivesse numa aldeia, alguma coisa assim, e tem 5 lanças, né? 5 bastões pontiagudos, do tipo, tentando reter, né? Conter, o texugo está lá meio que louco, furioso. E aí eu fui buscar lá no YouTube, tipo assim, vamos entender qual é do texugo aqui, né? Vamos pegar tipo animal de poder, essas coisas, né? Vamos criar um enredo aqui para essa carta. E eu achei legal porque o tempo todo estava se falando sobre agressividade. O texto chega, inclusive, a ser absurdo, né? Tipo assim, olha só que coisa bacana, né? O texugo conseguiu mobilizar 5 pessoas. De repente, essas pessoas nem se gostavam, mas elas estão unidas ali para poder matar a porra do texugo. Elas têm um inimigo comum. Agora. Tipo assim, puta, mas isso aqui, raio de conselho é esse que você vai dar numa leitura de tarô? Mas eu peguei a coisa da agressividade, porque, de modo geral, a gente já iguala, né? Agressividade com violência, com destruição. Então, toda vez que você fala assim, fulano é agressivo, você está dizendo que aquela pessoa é destemperada, né? Que a pessoa abusa, né? Então, a gente está falando de uma situação dessa aqui, desse cenário que a gente está descrevendo. Sendo que a agressividade, a gente precisa ter uma cota de agressividade, e a agressividade, por si só, não é uma coisa ruim. Porque se você pega etimologicamente, agredir é andar para frente, da mesma maneira que regredir é andar para trás. Então, a gente está falando só do movimento.
E quando a gente fala do agredir, do ir para frente, é você estar pronto para dar os passos que você precisa para chegar a algum lugar. Inclusive, se tiver que confrontar com alguém, você está pronto para isso. E confrontar alguém pode ser a Ana dizer que, assim, nossa, eu gosto de determinada música, dizer assim, essa música eu não gosto. E ponto. Sim. É só questão de se posicionar. Né? Sim. Então, obviamente, né, quando essa agressividade ela se excede, ela vira uma violência. Porque aí eu estou utilizando de um poder financeiro, físico ou poder pessoal para tentar meio que suplantar alguém. Mas ser agressivo, nada, é você não ser uma banana de pijama, né? Uma mosca morta. Porque, assim, se você não tem um mínimo de agressividade, a vida janta você. Então, E a violência, ela também vai ser classificada a partir de quem sofre a violência. Porque às vezes você fala, não gosto dessa música, não concordo, não gosto dessa música. E eu só vou falar, ok, isso não vai absolutamente me atingir em nada, né? Mas pode ser que isso, para mim, eu interprete como um lugar de ele não gosta de mim, né? Então, aí entram os entrecruzamentos, e no encontro do apoio terapêutico do IBFEM, eu dei o exemplo do BBB, da briga grande que teve essa semana, do Gil e da Pouca, eu acho, uma coisa assim, que eu não estou acompanhando, mas eu estou vendo umas histórias e tal. E, basicamente, teve um exercício que eles tinham que dizer quem é que para eles não ia ganhar o BBB e por quê. E ele falou algumas coisas que ela interpretou como se ele tivesse falando mal do caráter dela, né? Quase que chamando ela de mau caráter, assim. E depois, quando eu fui ver, as coisas que ele fala, na minha análise, não dialogavam com o caráter, falavam de outras coisas, né? Enfim. E aí ela foi até ele, assim, já com uma postura um pouco mais incisiva, querendo falar, e ele vira para ela e fala: eu não tô bem, eu não quero falar agora, né? Por favor, então, uma coisa assim. Ela insiste. E aí ele... E aí eu gosto muito de falar de musculatura emocional, porque ele teve ali uma primeira força para dizer: eu não quero falar agora, um auto-reconhecimento, uma autoconsciência de que não estou bem, então não seria indicado, né? Não seria adequado que eu entrasse numa discussão com essa fragilidade emocional, só que foi só chamar de novo, só dar só uma insistidinha assim, ó. O alien saiu. Né? Então, também, quando eu pensei, né, em falar sobre diplomacia, que eu acho que a gente desenvolveu até melhor do que eu imaginava, mas quando eu pensei em falar sobre diplomacia, eu pensei muito sobre esse estado de autoconsciência de quando você se sente provocado por alguma coisa. O que te provoca? Por isso que eu falei de inteligência emocional, né? Porque, na verdade, aí tem umas coisas que são clássicas, né? Fala sobre a questão do agir e do reagir. Porque quando eu reajo, eu estou querendo colocar uma mesma intensidade daquilo que eu estou recebendo. Então, eu acho que eu tenho que dar uma resposta. Então, assim, a gente tem umas discussões que eu abandono, porque, tipo assim, eu vou mudar alguma coisa na opinião dessa pessoa? Então, tipo, vai falar uma primeira vez, fala uma segunda, tipo assim, então tá. Aí, sim, então tá, pode parecer assim, você arregou, né? Tipo assim, porque não vale a pena. Sim. Mas a gente tem uma coisa de um ego que eu preciso falar, eu preciso dizer o que eu penso, Eu preciso você vencer, eu precisa, preciso convencer, né? sabe? Então, querer provar alguma coisa para alguém, né? Querer reverter um quadro, tipo, isso para quê, né? Aí volta lá a coisa budista, né? Assim, qual a sua real motivação para tomar essa atitude? Sim. Acho que é encontrar um meio de caminho entre oferecer a outra face 70 vezes 7, né? Não tem o negócio de perdoar 70 vezes 7, Né? oferecer a outra face. Isso não faz parte de nenhuma das minhas escrituras, porque, tipo, não. Não, tudo bem, eu estou vindo bem para o senso comum, assim, né? Não é habitar um lugar de subserviência, submissão, enfim, dessa coisa sempre de não, então, interromper a violência neste sentido de absorver para si toda a violência, absorver para si todo o transtorno, não é sobre isso, mas é sobre pequenas escolhas conscientes do cotidiano, né? Como é que você resolve
pequenas coisas do dia a dia, né? Ou coisas que acabam mobilizando, sem precisar diretamente ir para o enfrentamento violento, ou ir para as vias burocráticas, ou qualquer outra coisa. E aí eu estou aqui ouvindo a gente também e pensando, né? Eu acho que o que eu queria falar mesmo, sim, é o quanto a gente pode exercitar a capacidade do diálogo. E aí ontem, até quando eu falei do tema, você falou sobre CNV, né? Sobre comunicação não violenta, que para mim é uma ferramenta incrível, né? Quando você aprende a falar a partir do sentimento e não a partir do que você acha que o outro está fazendo para você, né? A pressuposição da intenção ou a pressuposição da má-fé, que era uma coisa que eu falava muito quando eu era RH. Eu dizia, o problema é que está todo mundo partindo da pressuposição da má-fé. Está todo mundo partindo do pressuposto de que a outra pessoa está fazendo aquilo para te ferrar, para te fuder, para te magoar, para te chatear, para te puxar o tapete. Pera, todo mundo. Assim, calma, né? Vamos tentar estabelecer, ó, começou a arrastar. Vamos tentar estabelecer aqui, não sei, um diálogo. Vamos ligar agora, né? Tipo, vamos fazer um ao vivo, né? Vamos fazer aqui um ao vivo, vamos saber. Então, acho que o que eu queria era um pouco isso, assim, era provocar um pouco esse lugar de qual é a nossa capacidade de estabelecer um diálogo para resolver um conflito que às vezes é difícil para a gente também, né? É difícil para mim, óbvio, né? E vai chegar um momento que eu vou precisar dizer, olha, então você precisa vir aqui, porque é algum fantasma na sua casa. E aí, milagrosamente, talvez, se ele vier, talvez não tenha barulho, sabe? Então, não quero chegar nesse ponto, né? Mas aí eu fico pensando, poxa vida, será que tá dando uma de, né? Ah, não, vou fingir aqui que não é comigo e tal, ou será que de fato, sei lá, pode ser outra pessoa na casa que tá fazendo barulho e ele não tá percebendo, enfim. Também não quero entrar nesse meandro, né? Agora eu vou precisar ir pelos caminhos um pouco mais burocráticos, que era o que eu não queria, mas... É o que pede, né? Então, o Reich que falava, né, que toda relação é política. Então, por política, você entende, né, que você tem ali, de alguma maneira, você tem um jogo de poder, né? Então, quem influencia quem, ou se estamos dispostos a somar dentro desse processo. E aí, ter a sabedoria de como é que articula essas relações, seja você com a sua mãe, seja você com o seu filho, seja você com o seu vizinho, seja você com o seu amante, né? Com a pessoa com... Enfim... mas principalmente num lugar de conflito, assim, né? Num lugar em que te movimenta, né? Pois é, assim, eu estava falando aqui, eu lembrei de duas situações com a mesma pessoa. Deixa eu ver como é que eu posso contar essa história, né? Então, assim, uma delas... Espero que não seja eu. Não. Uma dessas situações, a pessoa mandou uma mensagem para mim, uma coisa tão absurda, que eu fiquei mudo do outro lado. E aí eu falei assim, ela está vendo que eu estou online aqui, eu falei assim, olha só, eu não quero deixar você no vácuo, mas eu estou muito confuso sobre como é que eu vou responder você, porque assim, o que você está me dizendo, nesse momento, não está fazendo o menor sentido. Então, assim, okay. Eu não quero, né, tipo, tô deixando, não vai falar, não. Eu estou aqui, só que assim, eu estou pensando isso. qual a melhor maneira de responder isso, porque o que você está me pedindo é uma coisa tão absurda, porque literalmente não faz o menor sentido, né? E nada me ofende mais do que algo que não faz sentido. Então, assim, lógica nesse negócio, né? E aí eu não queria ser, porque aí o normal seria soltar uma barata, né? Tipo assim, porra, você sabe, se toca, não sei o quê. Não, mas não. Então, esse lugar onde você cuida do outro. E cuidar do outro não precisa só cuidar quem você tem afeto. A gente cuida das pessoas no geral. Isso. Boa, gostei. Agora gostei. Boa. É isso. Sabe? Então, qual é o cuidado que você tem com quem está em volta? Boa. Sem chegar ao ponto, né? E aí tem a coisa clássica, né? Que eu vivo contando essa história aqui para Deus e o mundo, que é de um cliente meu que dizia assim, para não me aborrecer, eu fiz tal coisa. Para não me aborrecer, eu fui. Para não me aborrecer, eu fiquei. Eu falei assim, meu amigo, por todas essas pequenas coisas que você não quis se aborrecer, você está aqui na minha frente agora, puta aborrecido. E se você resolver que a partir desse momento você não vai mais admitir isso, e aí no caso tinha a ver com a esposa dele e tudo mais, então a mulher vai achando que você está fumando coentro, que você está com um amante, ou qualquer coisa que vai. Tipo assim, você nunca foi assim, onde é que você agora tirou essa onda de dizer não? Porque você nunca disse não em momento nenhum. Então, quando eu falo lá da agressividade,
é esse lugar de dizer assim, puxa, hoje eu não quero comer isso, ou hoje eu não quero ir para tal lugar, sendo, né, tendo em mente que a vida é essa dança, né? Então, às vezes, você avança um pouquinho, às vezes você recua, então, às vezes, você abre espaço para o outro, sim, né? Então, a pessoa quer lá assistir um filme que você nem está muito afim, mas você vai lá, ou você, né? Então, bom exemplo aqui, eu falando dos outros aqui em rede nacional, né? Então, assim, falando aqui de Marília e de Victor, né? Que estão esperando aqui a Lina. Então, assim, o Victor é tão nerd quanto eu, né? Então, o Victor gosta de assistir lá os filmes da Marvel, aquela coisa toda, e a Marília nem gosta muito. Então, assim, às vezes ela vai para poder agradar, né? Tipo, de fazer companhia, ou tipo assim, cara, você se importa de ir sozinho? Porque, assim, tipo, não me ofende se você quiser ir, mas porque, assim, você sabe que eu não gosto muito disso, né? Então, vá lá. Ah, então, beleza. São esses lugares, a gente articula. Então, assim, puta, mas eu queria muito que você... Eu não queria ir lá sozinho, eu queria que fosse você. Ah, então tá, então hoje eu vou. Ou não, eu não vou. Ou não vou nem fudendo, né? Porque aí que é um outro patamar da coisa, né? Então, assim, como é que a gente encontra qual é a medida de determinados momentos? E eu acho que para terminar, eu queria só falar de um efeito colateral interessante que eu observei essa semana, por conta dessa história do vizinho, que teve um dia, enfim, que eu fui acordada pelo barulho, quase meia-noite e 37, para ser mais exata, porque daí eu gravei, né, um pedaço, e aí eu vi que a minha água tinha acabado e eu fui pegar água na cozinha. E quando eu vim caminhando no corredor, eu ouvi o meu pé fazendo exatamente o barulho que eu ouço em cima, que eu achava que era a tal da cama, né? E eu pensei, caralho, será que a minha vizinha agora está sendo acordada pelos meus passos de baixo, a minha vizinha de baixo? E aí pensei, acho que isso foi anteontem, ontem, não sei. E aí pensei, no fim de semana preciso falar com a minha vizinha. Porque a minha vizinha de baixo é uma fofa querida, a gente se conhece e tal, Marela e a mãe também, e tudo mais, enfim. E aí eu fiquei pensando, Se nossa, você estiver preciso... usando a pantufa que eu te dei de aniversário, ele não vai fazer barulho na cabeça de ninguém. Olha Mas a só. pantufa é muito quente, tá muito quente, eu não consigo usar, a pantufa é muito quente. A pantufa, ela tem sazonalidade para ser usada. E aí, me deu uma pantufa linda da Imaginária, uma pretinha, super fofona. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu estou incomodando a minha vizinha? A minha vizinha não está falando nada. Então, para terminar, o que eu quero também é resgatar só uma coisa que você falou, né? E acho que é importante, que às vezes a gente está na posição de incomodada, mas a gente também está incomodando, de algum outro jeito, alguma outra pessoa, né? Então, a criação dessa consciência, não só para os outros, é obviamente para a gente também. Então, esse fim de semana, eu estou aqui para dizer que eu vou ler o regulamento do meu condomínio, de novo, que eu li 13 anos atrás, mas eu vou ler o regulamento atualizado do meu condomínio, vou protocolar, aí sim, né, um pedido de ajuda para a gente identificar de onde vem esse barulho, pedir ajuda dos outros vizinhos em volta e tudo mais, e vou perguntar para minha vizinha de baixo se ela está incomodada com algum barulho que eu estou fazendo, para que eu possa também Leva me melhorar. doces e uma rosa de Oxalá para ela. Vou levar uma rosa de Oxum. Muito bem. E é isso. Eu fiquei feliz com a maneira como a gente desenvolveu, porque achei bom. Isso aqui é um trabalho terapêutico, né? Tipo, se você está assistindo, na verdade, você está fazendo só por causa dela. Ela precisava botar isso aqui para fora. Ela precisava falar desse vizinho, precisava elaborar essa coisa interna, entendeu? Então, Gente, é mas isso. tá demais, assim. Tá demais. Me dá uma raiva. Mas essa coisa da É tão consciência... óbvio. Mas a coisa da consciência é importante, porque, por exemplo, por eu ouvir tanto os vizinhos, eu tenho consciência de que, assim, qual o barulho que eu faço? Né? Então, Sim, eu também. então, algum momento aqui, no outro dia eu quis fazer alguma coisa, e aí ia ligar o liquidificador, né? o multiprocessador. Eu falei, não vou ligar o multiprocessador, que o prédio inteiro vai ouvir esse negócio Eu também não, batendo. lógico. Né? E aí eu ouço, às vezes, que alguém, sei lá, tá fazendo vitamina às 5h30 da manhã, mas tipo assim, puta, a pessoa precisa fazer vitamina. Caramba, né? Então, assim, É foda. É eu fico foda. pensando Viver até com assim, isso é tipo, foda. né? Então, se eu trago alguém aqui, né, eu ligo o ar-condicionado, ainda que não esteja, talvez, precisando do ar-condicionado, porque tipo, o ar-condicionado pelo menos abafa um pouco esse som, para poder, tipo assim, ninguém é Ó, obrigado no dia a que eu fui, ouvir. não teve ar-condicionado ligado aí, não, hein? Vou reivindicar a próxima visita. Eu estava falando de uma situação específica quando eu ligo o ar-condicionado, quando você vê aquele só tomou o café da manhã. Foi super família. Ok, tá bom. Né? Não estou falando Minha dessa... visita foi familiar, é verdade, você tem razão. Então, eles estão falando de casos Entendi, específicos. tá bom. Entendi.
Vou mudar aqui de assunto para dizer que eu não estou fumando coentro, mas eu estou tomando chá de coentro com cominho e erva doce para o meu estômago. Você falou de coentro, eu lembrei. E daqui a pouco eu vou bater um coentro com ghee, com manteiga, né? Com ghee, para arrumar a garganta também. Então, o coentro está aí. O Léo Kioda não ouça isso, que é a coisa que mais o Léo odeia na vida é coentro. É coentro. Muito bem. Vamos para o jogo? Vai ter jogo, será? Vamos parir um jogo aqui, né? Então, Eba! vamos entender Então, tá essas bom. dinâmicas aí. Então, você acompanhou a gente até agora, guarda mais um pouquinho. Ah, não, um pouquinho não, né? Que é só um vídeo depois, né? Então, só dá... olha, tem um vídeo aí do lado, que é a parte 2 dessa conversa, ok? Beleza? Bem, beijo, tchau.